Olá, tudo bem? Nosso estudo de hoje continua sobre temas do Evangelho de João. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoa no estudo da tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Nessa semana, vamos destacar profecias do Antigo Testamento que apontavam para o Messias e como Jesus preenche todas as condições dessas profecias. Antes de qualquer coisa, precisamos relembrar que a igreja que está recebendo esse texto do Evangelho de João é uma igreja formada de judeus e não judeus que se converteram ao cristianismo. Para os judeus, relembrar profecias do Antigo Testamento faz muito sentido. Para os não judeus, sinais também chamam muita atenção, como também chamam aos judeus. João destaca no seu evangelho 7 sinais. E eles já foram destacados aqui, com exceção de Jesus caminhando sobre as águas. Os sinais apontam para Jesus, e em Jesus nós temos expectativa, esperança de vida eterna. Algumas profecias do Antigo Testamento que apontam para o Messias, o lugar onde o Messias iria nascer. E tu, Belém Efrata, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Jesus preenche essa condição. Ele nasce em Belém. Isaías 53. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Jesus preenche essa condição. Infelizmente, foi rejeitado, desprezado, homem de dores. Essa é a primeira vinda. Na segunda vinda, ele virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus apresenta constantemente sua proximidade com o Pai, os dois divinos, numa mesma missão: salvar pecadores da morte. João 5, verso 18. Mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. O Pai e o Filho na mesma missão. Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Tudo quanto perdirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Os dois na mesma missão. Rodearam-no, pois, os judeus e interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. As pessoas olhavam para Jesus e, cheias do Espírito, viam em Jesus o próprio Deus, o Pai. Eles, mesma missão, pessoas distintas com o mesmo propósito. Jesus também fala sobre a autoridade das Escrituras. E ele diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ótimo! E são elas mesmas que testificam de mim. Mas, mesmo examinando as Escrituras, encontrando ali a vida eterna, ou como ter a vida eterna, qual era a reação daqueles que estavam agora ouvindo a Jesus? Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então, não basta conhecer o texto bíblico, eu preciso adaptar a minha vida ao texto bíblico. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, para aceitar a Jesus, passava pela aceitação da palavra de Deus e, em especial, as profecias do Antigo Testamento que falavam sobre Jesus.
Outras profecias falam sobre Jesus. E a partir daqui vamos fazer um paralelo. Citar a declaração de Jesus, ou o que está no Evangelho de João, e buscar no Antigo Testamento da onde vem algumas dessas palavras. João 1:23. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista se identifica como aquele que prepara o caminho para o Messias. De onde ele está tirando isso? No profeta Isaías. Aonde? Isaías 40, verso 3. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Jesus aceita a missão como o Pai lhe apresenta. João Batista aceita a missão como Deus apresenta. Eu e você também devemos aceitar a missão que Deus nos pede a fazer. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Da onde está tirando essa frase? Salmo 69, 9. Pois o zelo da tua casa me consumiu. Então, naqueles dias, a casa de Deus virou lugar de comércio, de negócio. Jesus disse: Não, vocês estão fazendo algo errado. Nós lembramos sobre a reverência, a mesma reverência que devemos ter no lugar de culto hoje, que é na igreja. A reverência que o povo antigamente revelava para com o santuário, onde se encontrava com Deus em serviço santo, quase deixou de existir completamente. Entretanto, Deus mesmo deu as instruções para seu culto, elevando-o acima de tudo quanto é terreno. Os arredores imediatos da igreja devem caracterizar-se por uma sagrada reverência, não só no local, mas os arredores também, evitando os crentes fazer dele lugar de encontro com os amigos, a fim de trocarem frases banais ou tratarem de negócios. Tais coisas não convêm na igreja. Deus e os anjos têm sido desonrados em algumas igrejas pelas risadas barulhentas, irreverentes e o ruído de pés. A postura não é uma postura de reverência. Mas há outras profecias do Antigo Testamento que apontam para Jesus. Olha lá, João 7. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Da onde vem essa ideia de água viva? Jeremias 2. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. E isto aconteceu para que se cumpra a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Então, Jesus na cruz, foram ver se ele ali precisava quebrar algo para ele morrer mais rápido. Não, ele já tinha morrido. Ele não morreu da cruz, ele morreu na cruz, pagando os nossos pecados. Números 4:12 já dizia sobre isso. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Jesus é o Cordeiro Pascal, e também nenhum dos seus ossos foi quebrado. João 12. Tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Da onde vem essa aclamação? Salmo 118. Bendito que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. João 12. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Essa profecia já havia sido apresentada em Zacarias 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Essas profecias deveriam levar a mente dos seguidores de Cristo à certeza: este homem não é um homem qualquer, é Deus conosco e ele preenche
todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento, para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Salmo 41 já apresentava isso. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Olha essa profecia em Zacarias. Olharão para aquele a quem traspassaram. Prantearão como quem pranteia por um unigênito. Então, infelizmente, mesmo diante de tantas comprovações proféticas, alguns só aceitaram a Jesus após a ressurreição. Jesus aceita essa conversão só após a sua ressurreição? Sim, a salvação ela é inclusiva. Mas todo esse tempo distante também vai levar a consequências que foram acumuladas e não são as melhores. João 2:22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Não poderiam ter crido bem antes? Sim, poderiam. E poderiam ter tomado decisões com boas consequências. Mas, infelizmente, só creram depois da ressurreição? Infelizmente. E colheita ruim ficou acumulada? Ficou acumulada. Mas Jesus aceita e vai caminhar com eles a partir daquele momento? Sim, aceita e vai caminhar com eles. A harmonia entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Os dois se completam. O ensino de Cristo no Evangelho está em perfeita harmonia com o ensino de Cristo por meio dos profetas no Antigo Testamento. Os profetas falaram através dos mensageiros de Cristo no Antigo Testamento, tanto quanto os apóstolos foram porta-vozes de sua mensagem no Novo Testamento. E não há contradição entre os ensinos de ambos. O Novo Testamento não apresenta uma religião nova. O Antigo Testamento não apresenta uma religião que deva ser substituída pelo Novo. O Novo Testamento é apenas a sequência e revelação do Antigo. A harmonia entre os dois. Não é eu sigo apenas o Antigo, como o povo judeu, muitos deles escolhem, ou eu só aceito o Novo, como muitos, infelizmente, evangélicos fazem. Toda a palavra de Deus é útil para a salvação. A salvação sempre foi pela graça no Antigo Testamento e a instrução sempre veio pela lei. A salvação sempre foi pela graça no Novo Testamento e a instrução sempre veio pela lei. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, diante de tanta revelação, tanta comprovação, se há insistência em recusar a palavra de Deus, vamos morrer nos nossos pecados. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Qual é o conselho que o apóstolo Paulo dá a Timóteo? Foge também destes. Então, existem boas tradições? Sim. Mas existem tradições que estão preenchendo as doutrinas da palavra de Deus. E isso não é a vontade de Deus. Mas muitos podem dizer, como está nesse texto: Deus não encobre sua verdade aos seres humanos. Por seu próprio procedimento, eles mesmos a obscurecem. Cristo deu aos judeus prova abundante de que era o Messias, mas seus ensinamentos exigiam deles uma reforma radical de vida. Professavam crer no Antigo Testamento, contudo recusavam aceitar o testemunho contido nele a respeito da vida e caráter de Cristo.
temiam deixar-se convencer para não serem convertidos e obrigados a renunciar às suas opiniões preconcebidas. O tesouro do Evangelho, o caminho, a verdade e a vida, estava entre eles, mas rejeitaram a maior dádiva que o céu lhes poderia otorgar. Então, não queriam ser convencidos, convertidos pela palavra, porque isso levaria eles a renunciar suas opiniões preconcebidas. Mas essa era a vontade de Deus. Muitos hoje se apegam de modo idêntico aos costumes e tradições de seus pais. Quando o Senhor lhes envia mais luz, recusam-se a aceitá-la porque, não havendo ela sido concedida a seus pais, não foi por estes acolhida. Não estamos colocados onde nossos pais se achavam. Não seremos aprovados por Deus olhando para o exemplo de nossos pais, a fim de determinar nosso dever, em vez de pesquisar por nós mesmos a palavra da verdade. Somos responsáveis pela luz que receberam e que nos foi entregue como herança. Nossos pais nos passaram boas instruções? Passaram. Somos responsáveis? Somos. Mas a vida não termina aí. Nós também somos também responsáveis pela luz adicional que hoje, na palavra de Deus, está a brilhar sobre nós. Então, vamos agradecer aos nossos pais bons, pelos bons ensinamentos que recebemos? Sim. Somos responsáveis? Somos. Mas continuamos a viver, continuamos a aprender. E em relação aos nossos pais, quem tem primazia? Quem vem em primeiro lugar? A palavra de Deus, o nosso Criador. E mesmo que isso vá contradizer ensinos que vieram dos pais, devemos ficar com a palavra de Deus. Também somos responsáveis pela luz adicional que hoje recebemos da palavra de Deus. Que aceitemos e pratiquemos em nossa vida. Vamos orar? Grande Deus, agradecemos pela instrução que encontramos em Tua palavra. Ajuda-nos a viver, praticar e compartilhar com outros. Em nome de Jesus. Amém.